Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um conteúdo aqui do canal Café com Teologia. E hoje eu começo esse vídeo com gratidão. Gratidão a cada pessoa que tem passado por aqui desde que começamos esse canal e temos feito esse trabalho para levarmos a todos os interessados uma teologia com qualidade, uma teologia acadêmica, não confessional e uma teologia humanizadora, um compromisso com Jesus de Nazaré e com a qualidade acadêmica da teologia. E nós queremos agradecer a você que tem acompanhado o nosso canal e que nos ajudou a hoje batermos a meta de 1 milhão de visualizações. Muito obrigado para todos e todas que têm acompanhado o nosso conteúdo, têm assistido os nossos vídeos, os nossos shorts, têm curtido as nossas enquetes, as nossas postagens e que também têm compartilhado os nossos vídeos entre os seus contatos e as suas redes sociais. Receba a nossa gratidão e também o nosso convite para que você continue com a gente e continue nos ajudando a fazer esse canal que conta unicamente com o seu apoio, não temos o financiamento, patrocínios em nossos vídeos, é um crescimento totalmente orgânico, feito por pessoas como você, que gostam do nosso conteúdo, que se identificam com o nosso trabalho e que nos ajudam a crescer cada dia mais. Continuemos nessa jornada para gerarmos conteúdos importantes, humanizadores, dialogais e continue compartilhando os nossos vídeos para mais e mais pessoas poderem acompanhar aqui conosco. E se você está chegando agora assistindo esse vídeo pela primeira vez, aproveite e se inscreva aqui no canal, assista esse vídeo até o final e também aproveite para compartilhá-lo entre os seus contatos. Obrigado a cada um, a cada uma, e vamos juntos construir esse caminho da teologia com qualidade, mas também com linguagem acessível para que mais e mais pessoas entendam e façam parte desse processo. E você já sabe também que aos domingos à noite nós temos um encontro marcado aqui no canal para fazermos reflexões na área da espiritualidade baseadas em textos do Novo Testamento. Hoje eu convido você para que a gente possa fazer uma reflexão sobre os papéis fundamentais da igreja, mas não da igreja denominacional, não da igreja institucional, porque esse é um outro assunto e um outro assunto bastante complexo. O meu convite para você hoje é da gente pensar em nós mesmos enquanto igreja, enquanto pessoas que creem em Jesus de Nazaré, independente da nossa filiação religiosa ou da não filiação religiosa, mas de pensarmos enquanto igreja no sentido de ajuntamento, formal ou informal, de pessoas que creem em Jesus, que creem no texto bíblico e que creem na espiritualidade cristã. Vamos refletir sobre quais são os valores e os posicionamentos que devem guiar e pautar a nossa vida enquanto discípulos e discípulas de Jesus. Você sabe muito bem que muitas pessoas dizem se inspirar na igreja primitiva, na igreja de Atos dos Apóstolos. Embora isso seja um certo devaneio, porque aquele momento aconteceu num contexto específico muito diferente do nosso contexto histórico, social, político e religioso, mas com certeza aquela comunidade viveu uma fé de uma certa maneira ingênua no sentido de pureza dessa fé, e isso é um elogio, isso é uma qualidade com toda certeza. Viveu um amor verdadeiro, um amor desinteressado, porque a única motivação que aquelas pessoas tinham no passado era na própria pessoa de Jesus e na sua proposta, nada mais além disso podia dar qualquer tipo de benefício para elas, e isso fez com que elas vivessem, na sua grande maioria,
uma fé sincera, genuína e bastante honesta. Claro que aquela igreja também teve dificuldades, também teve pessoas que não estavam tão harmonizadas assim, etc. Mas, sem dúvida, era uma comunidade que viveu uma fé genuína e uma fé que tem muito o que nos ensinar. Isso não há dúvidas em relação a essa questão. Então, eu separei um texto bíblico de Atos dos Apóstolos, que provavelmente nós vamos levar mais do que uma semana para pensar sobre ele, porque hoje eu quero me deter junto com vocês aos primeiros versículos de Atos, capítulo 2, versículo 41 e 42. Hoje nós vamos ler e pensar apenas nesses dois versículos muito importantes. Atos, capítulo 2, versículo 41 e 42. Aqueles que aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunidade de vida, na fração do pão e nas orações. Nós vamos ler só esses dois versículos que já dizem muito sobre aquela vivência e nos ensina também muito sobre a espiritualidade cristã. Esse texto de Atos, capítulo 2, ele vem na sequência da festa de Pentecoste, do derramar do Espírito sobre os discípulos ali reunidos, da pregação do apóstolo Pedro e daquilo que se entende sendo como a fundação da igreja, no sentido de comunidade das pessoas que creem em Jesus, que é o dia de Pentecoste com o derramar do Espírito sobre quem estava ali reunidos. E logo em seguida vem o final do capítulo 2 de Atos, fechando aqueles episódios e fazendo um relatório de como era a vivência daquela primeira igreja. Diz o texto que depois da pregação do apóstolo Pedro, 3.000 pessoas se agregaram a eles. E é importante a gente fazer uma ressalva, principalmente porque hoje em dia, no Brasil, parece que a grande missão da igreja é crescer e se empoderar numericamente cada vez mais. Isso por conta da teologia do domínio, que eu fiz um vídeo essa semana falando sobre isso. Depois assista lá que eu vou deixar na tela final para você entender o que é isso. Mas a igreja primitiva não tinha preocupação com o crescimento numérico, seja em termos de quantidade de pessoas ou de arrecadação, menos ainda. Mas esse movimento acontecia de uma maneira orgânica, natural e espontânea, porque as pessoas que estavam de fora, primeiro que era tudo novidade, não tinha um mercado consumidor muito explorado como nós conhecemos hoje, era uma coisa revolucionária, era algo verdadeiro e que as pessoas viam em quem pregava um envolvimento real com aquilo que estava sendo pregado. Ninguém via no apóstolo Pedro ou nos outros apóstolos pessoas que se favoreciam da boa-fé das pessoas para enriquecer e ficar podres de rico, muito pelo contrário. As pessoas viam quem já cria vivendo harmonicamente, de modo verdadeiro, de modo real, de modo concreto, a fé que elas proclamavam no seu dia a dia. E para a maioria daqueles que participavam dessa comunidade, era uma consequência natural às suas vidas e às suas pregações, porque elas eram harmônicas. A vida era um reflexo do que pregavam, e a pregação era uma exposição daquilo que viviam genuinamente. E isso fazia toda a diferença. E naquela oportunidade do derramar do Espírito, da pregação de Pedro, mais 3.000 pessoas se juntaram àquele movimento produzido verdadeiramente pelo Espírito. E o versículo 42 fala de algumas características daquela comunidade. Primeiro ponto é que eles eram perseverantes. Se eles eram perseverantes, é sinal de que nem sempre era fácil.
de que nem sempre era automático, mas que eles precisavam ser dedicados àquele segmento que eles abraçavam. Eles precisavam levar a fé a sério. Eles precisavam ter um compromisso de vida com a fé que eles tinham abraçado. Então havia perseverança, e essa perseverança se manifestava em algumas frentes essenciais da vivência daquela igreja. Primeiro ponto, eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos. Em outras traduções diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas eram valores dos próprios apóstolos que eram ensinadas àquela comunidade. Eles perseveravam no ensino apostólico. Tinham esse ensinamento direto dos discípulos de Jesus Cristo de Nazaré. Eram pessoas que pregavam e que estavam construindo a própria fé cristã. E a cada dia, essas pessoas se dedicavam a aprender, a conhecer, a se aprofundar no ensinamento dos apóstolos. E o ensinamento dos apóstolos era a salvação por meio da fé, a salvação que era gratuita, proporcionada por Jesus de Nazaré, e que não havia outro caminho e outro elemento para a salvação que não o próprio Jesus de Nazaré. Que a igreja era um espaço comunitário, espontâneo, para a vivência e a ajuda mútua de quem queria viver essa fé, de que a centralidade da vida cristã estava nos ensinamentos de Jesus, na sua obra, na sua vida, e em torno da vida de Jesus, a comunidade primitiva construía a sua realidade. Não em torno do ministério dos próprios apóstolos, não em torno de figuras carismáticas, mas a centralidade da vida, da essência daquela igreja era a própria pessoa e os ensinos de Jesus de Nazaré. Ainda não tinha o Novo Testamento pronto, o acesso às Escrituras, mesmo do Antigo Testamento, não era tão simples, e eles estavam sempre atentos a que os apóstolos, pessoas que tinham compromisso com o Evangelho nascente, compromisso com Jesus, compromisso com a fé espontânea, sincera, genuína, eles perseveravam no ensinamento daquelas referências dessa primeira comunidade. Mas também perseveravam na comunidade de vida, na comunhão. Tinham algo em comum. Primeiro, a fé em Jesus, as preocupações para um cuidado mútuo. Os textos de Atos falam que eles chegavam ao ponto de colocar à venda propriedades para impedir que pessoas não tivessem nada. Com isso, uma comunidade feita por pessoas simples, pessoas pobres, consegue resolver um problema de distribuição de renda. Não tinha pessoas ricas, mas também não tinha pessoas que passavam necessidades ao extremo nessa realidade que estamos vendo aqui. As pessoas se importavam em cuidar umas das outras, não eram juízes umas sobre as outras, não eram pessoas que perseguiam outras pessoas, mas pessoas que se ajudavam na vivência dessa fé, que davam as mãos umas às outras, que levantavam os caídos, que fortaleciam os desanimados, os enfraquecidos, que compartilhavam a vida cristã umas com as outras, e isso também requeria uma perseverança, porque essa comunidade, essa vivência diária, trazia seus desafios, trazia as suas dificuldades, mas mesmo assim elas tinham um propósito maior, que não era um propósito apenas com elas, não era um propósito individualista, mas era uma proposta comunitária, como aquela que foi vivida e ensinada por Jesus, pelos apóstolos, e que essa comunidade guiava como um valor essencial da sua vivência. E ajudavam as pessoas sem esperar nada em troca, até porque quem era ajudado não tinha nada para oferecer. Como quem ajudava também, o que tinha para oferecer era o cuidado, era dar importância para a pessoa, era compartilhar o fardo com ela, e assim aquela comunidade de fato vivia algo comunitário, essencial, uma irmandade de fato.
Também eles perseveravam nas orações, perseveravam na vivência da espiritualidade cristã. Oravam não só por si, para manter sua vida equilibrada na sua espiritualidade, na sua busca pela comunhão com Deus, mas oravam uns pelos outros, se ajudavam em oração. Mas não orações que eram uma maneira de abrir mão da sua responsabilidade. Como nós vimos anteriormente, e invertemos os dados aqui de propósito, eles viviam a comunidade, cuidando, se importando, agindo na prática e também se ajudavam em oração. Uma coisa não substituía a outra. Tinham as suas orações comunitárias, a espiritualidade compartilhada, mas quando alguém tinha necessidades, eles também agiam na prática para suprir aquelas necessidades. Como o próprio Tiago fala na sua epístola, né? Que se alguém apenas ora por uma pessoa que está passando necessidade, a sua oração não tem tanta validade assim, é uma oração vazia. Mas essa comunidade ajudava, partilhava o pão, cuidava das necessidades e também oravam uns com os outros de uma maneira espontânea, genuína, natural e também para cuidar da espiritualidade do coletivo e da individualidade. E, por fim, eles perseveravam no partir do pão, perseveravam na fração do pão. Isso tem a ver com a Eucaristia, que era celebrada na maioria das comunidades semanalmente, e a Eucaristia é um símbolo de algo que é partilhado. Compartilhar vem de partir o mesmo pão, de tomar um pão em comum, daí vem a palavra compartilhar. Essa comunidade faziam isso no sentido eucarístico do termo, de estar juntos, de dividir essa comunhão, de comer do mesmo pão, que significa que elas desfrutavam e partilhavam de um mesmo ponto em comum, da mesma essência que era a pessoa de Jesus. E o partir do pão também tem a ver com a prestação de socorro para as pessoas que passavam necessidade. As pessoas que não tinham o que comer não eram deixadas de lado pela igreja e nem tampouco apenas recebiam orações da igreja, mas as pessoas que padeciam necessidade eram ajudadas pelo restante da igreja num ato de compartilhamento cristão. Não entendiam que elas estavam fazendo caridade, mas estavam exercendo na prática o seu compromisso como cristãos, como cristãs, de cuidar uns dos outros. Hoje, uma pessoa é cuidada, amanhã essa pessoa poderá cuidar de outra pessoa e assim sucessivamente. E eles não eram indiferentes às necessidades físicas, espirituais, essenciais que as pessoas passavam e não só oravam, não só se importavam, mas agiam na prática para que aquelas dificuldades fossem supridas, para que aquelas demandas fossem atendidas e as pessoas pudessem viver cada vez com mais dignidade e respeito para com elas e respeito próprio. E esses valores da comunidade primitiva são muito importantes e devem nos inspirar na nossa vivência cristã. Seja com a sua família, seja com a comunidade da qual você faz parte, seja no seu ambiente de trabalho, de escola, onde você estiver, que esses valores da comunidade primitiva possam nos inspirar e nos mostrar uma vivência real, genuína e sincera de pessoas que creem em Jesus, sem esperar nada em troca, sem querer status, sem querer retribuições financeiras e de poder, mas o prazer daquela comunidade era viver de modo verdadeiro e genuíno a fé em Jesus de Nazaré e no ensinamento dos apóstolos que se harmonizava com o que eles receberam de Jesus de Nazaré. Isso parece simples, porém é extremamente essencial e pode ser e deve ser a diretriz para as nossas vidas cristãs. Se você gostou desse vídeo, dessa reflexão,
Deixe seu like nesse conteúdo, compartilhe com os seus contatos de WhatsApp, nas redes sociais e inscreva-se aqui no canal para não perder nenhum conteúdo que a gente produz por aqui. Uma semana feliz, tranquila e abençoada para você e toda a sua família, e em breve a gente se encontra em mais conteúdos aqui do Café com Teologia. Até lá!